Sejam bem-vindos a mais um episódio sem azeitona. Agora é o 11? Já me confundi. 11º. 11º episódio, né? Eu lembro quando eu comecei há muito tempo atrás a fazer sempre podcast. Eu pensei, olha, eu vou fazer um podcast sozinho. Podcast sozinho, porque aí eu não preciso ficar convidando gente. Eu só fico ouvindo a minha voz, meu alter ego falando. E aí vai ser muito mais livre, que eu ia falar sobre os temas mais variados. Aí o que aconteceu? Tudo cai no final do dia pro direito. Pra mesma, entre aspas, chatice do direito, que a gente fala sobre direito de família especificamente, né? Eu tento trazer ali uma abordagem mais simples, mais próxima do ouvinte, mas às vezes nos cansa, né? Então eu pensava em fazer temas alternativos a isso, né? E portanto, no episódio de hoje, eu vou experimentar, vou ensaiar um outro tema que eu gosto muito, um outro tema que eu vejo muito no dia a dia acontecer e que me irrita enormemente, como o carioca consegue não cumprir com alguns elementos básicos da vestimenta clássica, que chamamos aqui, tecnicamente, de alfaiataria. Tem um movimento, né, da sociedade. Não vou usar terno. Tinha até algumas pessoas que vendiam cursos de advocacia dizendo: olha só, você pode trabalhar aqui de casa com uma camiseta. Mas é porque o público dele queria não usar terno. Porque, na verdade, se você o público dele eram advogados que não queriam usar terno. Só que os advogados que não queriam usar terno, o público dele não são outros advogados que não queriam usar terno. Seriam clientes. E clientes olham pra você e tem que ver a sua imagem de advogado. Então, a advocacia ainda tem o privilégio de exigir, eu vou colocar assim, a vestimenta clássica, o terno, tá? A alfaiataria. E aí eu digo especificamente em relação aos homens, né? Porque as mulheres têm as vestimentas sociais, mas os homens têm o terno. E por que isso é bom? Porque você pode dizer para as pessoas que você faz o que faz sem dizer nada. Você vai tá lá, num bar depois do escritório, as pessoas estiverem engravatado, ou ele é um pastor, né? Ou ele é um doido, ou ele é um advogado. Aliás, acho que o doido tá dentro da advocacia. Mas andam lado a lado. Andam lado a lado. Você precisa ter um pouco de doideira para poder ser advogado. Bom, pois não. Pô, deve estar alinhado aí com a questão do terno, né? Pois bem. Então você pode dizer, você pode chegar num bar e falar: olha só, não, aqui é black tie, achei que fosse black tie. Eu sempre brinco. Eu chego no bar e eu chego no bar e aí o pessoal fala: ah, Guilherme, o que é isso? Tudo arrumadinho. Aí eu falo: ah, que lindo você, todo desarrumadinho. Não, mas estou brincando. Eu falo: olha só, vocês me disseram que era black tie e eu vim aqui e vocês me enganaram, né? Aí depois, obviamente, eu falo que eu vim de uma reunião, vim do trabalho, enfim. E o que é verdade, né? Eu lembro que o Laporte, falecido sócio, ele, quando ele ficou autônomo um tempo da vida dele, ele falava o seguinte: cara, isso é muito bom a gente poder usar terno, porque eu posso dizer o que eu faço sem dizer o que eu faço, né? E dizer que eu tava trabalhando e tal. E eu não entendo porque as pessoas não usam terno. Então, às vezes, ele trabalhava de casa e era chamado para um evento, para um aniversário. E ele falava: cara, eu botava meu terno, tomava banho e ia. E aí, óbvio que eu dizia que eu tava numa reunião e tal. Então, isso é muito positivo, né? Embora acho que nem mais os gerentes de banco usam, né? Antigamente também usavam, mas também por conta deles terem que se identificar com o público, também começaram a não cumprir com essa regra, né? Também pararam. Então, sobrou aos advogados. Só que aqui no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, é um negócio muito difícil. Então, eu queria tentar, tentar pegar alguns parâmetros
para poder orientar aí a minha visão, né? E por que que eu tô falando isso? Porque todo mundo fala assim, o Guilherme sabe de tudo. As pessoas aumentam a minha bola. Eles falam assim, o Guilherme sabe de tudo. Guilherme... E aí as pessoas falam assim, o Guilherme é inatingível. De tal forma que eu não vou nem tentar. Não, cara, tenta aí. Entendeu? Não é porque eu não sou diferentaço. O diferentaço são vocês todos, pô. Então a ideia aqui é dar algumas orientações e falar algumas coisas que não são pra acontecer, tá? Primeira coisa, beleza, já falei a importância do terno, sobretudo para advogados, tá? Eu acho que realmente não faz muito sentido você sair usando terno aí aleatoriamente se você não exerce essa profissão em si, né? Mas você vai ter eventos que você vai ter que comparecer, e aí as pessoas acham que só o fato de botar terno ela tá bem vestida. Não. Normalmente você fica bem mais mal vestido porque você não coloca todo dia, então você não tá acostumado. Então a ideia é você estar preparado para isso. Bom, e aí onde é que eu mais vejo isso? Nos casamentos. Quando eu vou em casamento, eu fico realmente triste, porque bom, primeiro que, cara, olha só, quando você vai pra um casamento, você tem que olhar o que tá lá no convite. Não é casamento rua, eu vou botar meu style de tênis. Não, se o seu convite diz lá passeio completo, ou passeio, né? Passeio incompleto, você tem que ir com o sapato social e o terno. Então, assim, isso é um respeito. Pra começar, isso é um respeito com quem tá fazendo o evento. Inclusive no meu casamento com eu e a Carol, vai ter que ser obrigatoriamente. Eu não vou nem. Eu vou ficar assim, ó. Se você não. Já vai ter orientação. Se você não seguir o dress code, o meu vai ser black tie optional. Black tie opcional. O que é black tie opcional? Você pode. Recomenda-se ir de black tie, mas você pode ir de passeio completo. Pois bem. O casamento é um show de horrores. Vou dar uns exemplos. Tênis foi o primeiro que eu falei. Cara, isso aí já acabou. Isso é 2017, 18, inventaram isso. E já era uma merda. Eu posso falar merda no podcast? Pode falar merda. Já era horripilante e continua sendo. Então, agora mais ainda, você só tá sendo, olha, eu tô vendo gente, porque normalmente eu ficava olhando e falava, putz, que droga. Tô vendo gente falar, nossa, tá indo gente de... Então, se você tá de terno, além de você tá ruim, você tá atrasadaço. Então, cara, põe os sapatos, tá? A gente tem sapato mais barato que tênis, tá? Muitos. Então, primeira coisa. Segundo, botou sapato? Pare com esse negócio de não usar meia. Não sei também quem falou, o style não usar meia. Pra você não usar meia, você tem que tá com um nível de alfaiataria tão avançado que é um negócio meio que pontual. Você tem um estilo, uma marca pessoal. Você não tem, cara. Você não tem. Então, não usa meia. Usa meia. Meia, não meia branca, né? Soquete. Usa a meia preta pro sapato social preto e a meia marrom pro sapato social marrom, tá? Ou então você pode combinar a meia com a cor da calça também. Se for cinza, pode botar cinza. Mas essa é uma coisa que eu também vejo que parece que também é pra... eu acho que quando a pessoa tem que botar o terno, ela fica muito preocupada em... Cara, não posso ser muito formal, não. É absurdo. Não sei nem se é uma questão de tipo, às vezes a pessoa até tem um sapato, tem até meia, mas, cara, eu tenho que ficar mais style. Aí ela põe o tênis ou põe o sapato sem meia. Então isso eu recomendo que, cara, coloca meia, vai ficar muito melhor. Tá? Outra coisa. Você que tem que comprar um terno, não tem? Só tem duas cores pra escolher. Esquece o negócio de preto, tá? O preto, ele é pra ternos pra quem está predominantemente a serviço, tá? É claro que você tem algumas situações que você vai usar o preto porque ele é muito formal. Ele é ou muito formal ou muito informal, então ele não é muito versátil. Então, por isso que a gente recomenda sempre você colocar azul ou cinza. O cinza, se você quiser parecer mais velho, o azul, se você quiser parecer mais novo, tá? É basicamente isso. Escolhe a cor que você mais gosta e com essas dicas que eu dou, tá? Então, escolhe uma cor dessa, beleza, usa meia, não usa tênis. Outra coisa também, que é uma coisa que eu vejo muito nessas lojas de, tipo Renner, Zara. Eu posso fazer public aqui? Não posso, né? Eles não vão... Eu não posso falar mal. São lojas boas, mas elas focam especificamente numa modalidade de terno meio fast fashion, que aí você usa aquelas
aquela lapela que é um dedo mindinho aqui, a coisa finesse. Aquilo ali, cara, ninguém aguenta mais aquele negócio. Então, põe a lapela tamanho normal, ou tamanho lapela maior, né? Lapela, pra quem não sabe, tem que olhar no vídeo. Esse aqui que tá na frente do terno. Então, isso aí também fica muito Justin Timberlake. Então, eu acho que também a gente não deve procurar isso, né? Gravetinha, fininha. Isso aí também eu vejo muito em casamento. Então, se der, tente optar pelo tradicional, tá? Outra coisa que eu vejo, porra, muito no casamento é aqueles suspenders, tinha um nome pra braces em inglês, que são suspensórios finesse. Eu tô sem os meus aqui, mas pequenininhos e com clipe horroroso aqui na frente. Isso aí é tipo assim, eu quero aparecer a qualquer custo, nem que eu tenha que parecer um palhaço do circo. Então se você quiser botar, até uma vez o Lapão botou um desse com uma gravata borboleta, eu falei, pô, pelo amor de Deus, cara. E eu falei, não, você não vai assim, né? Acabou indo. Mandei até pro Alberto Solon. Alberto Solon falou mal. E aí, não coloque. Se você quiser usar o suspensório, eu recomendo que você use aqueles mais grossos. E se der pra botar aqueles botões na calça também, porque aquele clipe lá é horroroso. Bom, a partir disso... Pausa, rapidinho. Quanto a gente tem aí? Mas isso, tá? Viu? Talvez eu não renda tanto, né? Vou dar um corte do Sunset. Tá indo bem, eu Aliás, acho. quando você tá no casamento, uma coisa importante. Tira o paletó na hora que você for no... Eu ficava meio assim, pô, a galera já chega... Sai da cerimônia, a galera já... Aí já tira o paletó, aí tira a camisa, aí põe tudo... Aí põe a camisa pra fora, fica aquele troço tudo amassado. Horroroso. Aí você já fica esculhambado em 5 minutos de casamento. Isso me dá um nervoso também, mas essa é uma questão minha. Enfim, acho que você ainda tá no evento e você... É uma necessidade de já estar no final da festa, já tá soltaço. Segura aí, cara. Pô, segura a franga. Tu já foi tu já foi no casamento, né, Rafa? Você viu assim, e, cara, é assim, é a mesma história. Começa a cerimônia, todo mundo bonitinho, bonitinho entre aspas, né? Porque a gente já viu que não é aqui. Mas todo mundo achando que tá bonitinho e tal. Cara, chegou lá na mesa e o cara já tá tirando o peletão, gravata e solta a camisa pra fora e vai, começa aí. Então agora eu já tô, parece que a pessoa já tá no quinto, Na própria drink. casa. Então, segura, cara. Enfim, mas por que eu ia falar isso? Eu tô bem aí, tô ajeitado. Isso aqui é o Dimple. Pra quem não sabe, tem que ter a covinha, tá? Mas isso aí já é outro. Enfim, o que eu tava falando? Sobre... Aí chega no final, aí tira. Então, cara, calma no casamento também, né? Porque você tira você tira o paletó com calma. Só que quando você vai pra pista de dança, você sempre falava assim, pô, cara, já tá tirando paletó. Só que não é bom você ir com paletó, porque normalmente cai bebida e tal. Então, realmente, o ideal é que você tire o paletó quando for pra pista de dança, mas também não precisa ficar só esculachado. E... Bom, é isso. O que mais eu posso agregar? É assim, o podcast aqui é assim, sem roteiro. É sem roteiro. Eu penso na ideia, aí eu penso pros próximos 5 minutos, aí os outros 25 eu tenho que ficar aqui batendo papo com vocês. Mas é bom que gera conexão, gera corte. Não posso nem dizer, comente aí onde é que você está ouvindo isso. Isso aqui é no Spotify. Sabia que tiveram alguns comentários no Spotify? Eu não sabia. Tiveram uns 2 ali. E você pode também, talvez, dar referência para as pessoas que querem se vestir melhor, tipo, alguém do Instagram ou alguma outro tipo de referência, porque tem gente que pode se sentir perdido em construir a sua imagem. Boa. Você faz muito bem esse papel. Olha só, se vocês quiserem um digital, ótimo. Eu recomendo a PR Comunicações. O Rafa é sinistro. E, obviamente, todos os outros que colaboram com isso. Inclusive, Pamela, beijo grande. É o seguinte. Para eu poder... Ele falou assim, cara, sugere alguém aí pra galera olhar e ter de referência. Eu vou começar com quem você não tem que ter de referência. Será que é muito ruim eu falar que que tem os perfis, cara? Por isso eu tô falando aqui assim, de referência, as clássicas a gente vai dizer que, James Bond. Isso aí
é tranquilo, né? Você já sabe que James Bond é. Mas a questão é que você não tá vendo todo o tempo todo. Eu acho que a rede social, você fica treinando o teu olhar naquilo ali, aí tu começa a ver o que que é bom, né? E eu acho que os influenciadores daqui do Brasil, é que eu não tenho na cabeça influenciadores de fora. Nome. Eu tenho alguns na cabeça, mas não lembro o nome. Depois eu tenho que passar aí, acho que a gente pode botar tudo na descrição, que eu recomendo. Mas aqui tem uns, sei lá, por exemplo, o Alberto Solon, eu gosto muito dele, foi um dos primeiros, um dos pioneiros, se não o pioneiro, a falar, ele é carioca, a falar sobre investimento, mas ele não fala muito sobre terno, embora tenha falado muito ao longo da vida dele. Mas eu gosto muito dele, porque ele não inventa muita moda, ele fala o que tem, que é o correto, certo. Eu acho que os brasileiros não são uma boa ideia, tá? Tem uns que são meio perua, entendeu? Tem uns que eram meio peru, tem um que eu chamo de perua de São Paulo. E tem aqui no Rio, tem o peru do Rio, entendeu? Assim, eles cruzam uma barreira, entendeu? Já estão usando... Cara, desculpa, mas aquele negocinho que fica aqui, cor de... Eu não sei se você tá vendo, mas se você usar essa costurinha vermelhinha aqui, pelo amor de Deus, cara, para com isso. Agora tá na moda usar essa... Primeiro que perde personalidade, segundo que parece que você tem aqueles dentes de prata, entendeu? E aí é um negócio meio, tipo, eu quero... Não é a ideia de elegância que o terno pede. Desculpa. Mas tem gente que anda com isso aqui style, não sei o que. Pode falar. Não, você pode falar também de cortes variados, né? Porque eu vejo que muitas pessoas que não sabem usar o terno usam ternos maior do que o seu próprio tamanho, né? Ou às vezes acham que comprou um terno caro só pelo valor, mas não tá fazendo um fitting adequado no corpo da pessoa. Sim, isso é uma das coisas que os influenciadores e a maioria das pessoas que tá da alfaiataria falam, e que certíssimo, que às vezes parece meio que intuitivo pra mim, mas que a gente tem que falar que é a questão do fitting, né? O tem que vestir bem, né? Não adianta você comprar qualquer... É por isso que eu falo, as pessoas acham que botar um terno é se vestir bem. Você compra um terno extremamente caro, pessoas próximas a mim compraram ternos de 15 mil reais, e quando eu vi eu falei, não, ruim por N motivos. Não só pelo tamanho, tá? Mas muito por causa do tamanho. Né, hoje em dia as próprias pessoas que vestem, se for numa loja, que tem uma boa pessoa, assim, ela costuma falar, né, olha só, o tamanho esse aqui, faz os ajustes ali, então não sai tudo errado. Mas comumente se comprava ternos muito maiores, aí ficava com aquele ombro caindo aqui. Então eu acho que você tem que escolher o seu tamanho, falar assim, meu tamanho, por exemplo, é 38, eu acho que ele é 38, tá? Eu já sei que é 38, mas eu acho que é 38. Aí eu pego 38, vou lá, ficou bom? Acabou? Não. Eu pego 36 e vou confirmar. Entendeu? Eu acho que essa é a melhor forma de você ver, né? Ou se você sentir um pouquinho... Tá ótimo, mas se sente um pouquinho mais apertado, testa o maior, tá? Você nunca não pode acertar de primeira. Então, essa questão do fitting é muito importante. Você pode ter um terno, inclusive, ali da Renner de 600 reais, que tem um fitting muito bom. Inclusive, eu tinha um muito bom. É que eu não gostava porque eu já uso de lã, e aí acaba que é de poliéster, e aí o poliéster dá uma incomodada, né? Mas, então assim, o poliéster... Ah, Guilherme, poliéster é ruim? Olha, ele tem vantagens, duas. Uma delas ele é mais barato, tá acessível. E dois, por ele ter um tecido sintético, ele dura mais tempo, né? Ele dura mais tempo sem rasgar, mas ele acaba tendo um aspecto mais feio, mais rápido, entendeu? Mas ele dura mais tempo. Então, as pessoas falam, não compra poliéster? Não, pô, compra aí, pô. Mas é porque só saiba o que você está comprando. Essa é a minha única colocação. Sobre as variações de cores, o que você sente em relação quando as pessoas usam ternos com cores claras ou escuras? Ok. Tá. Assim, para casamento de manhã, você pode usar o seu terno azul claro, que você adorou. Agora, eu acho que para trabalho ou então para eventos mais formais, você usa ternos escuros. O cinza claro, ele vai bem, tá? Mesmo em eventos sociais. Agora, aquele azul royal, né? Eu tinha até um azul bique, que eu um pouco uso hoje, mas era porque Guilherme de 23 anos, 24 anos, mas ele tá lá, reserva, ele mantém na reserva, se acontecer uma coisa. Mas eu não curto muito mais, né? Mas aí acaba que... E ele tinha aquela lapelinha fininha, ele ainda tem. Então, eu acho que o azul royal, esse azul clarinho, ele tem que ser para casamento, evento de manhã, entendeu? Dependendo até da situação, usar a calça, usar só o paletó. Então eu acho que dá para usar, mas em regra, se for comprar, compra um azul marinho ou um cinza, cinza ou chumbo ou cinza carvão. Eu acho que seriam as melhores formas de começar.
Esquece o preto e, obviamente, o caramelo, e eu não vou nem falar dos amarelos. Eu tenho um terno verde, mas quantos ternos eu tinha quando eu comprei o verde? 14. Então eu comprei o verde, que ainda assim não era um verde velho da Arlan. Ele é um verde petróleo. Nem tô com ele aqui, mas tem algum vídeo com ele. Um verde petróleo que você mal vê que é verde. Ele é um escuro de tal forma que ele fica versátil. E meu escritório, ele tem uma comunicação. Meu escritório, ele tem o verde, né? Então é uma mensagem subliminar. Então, é um exemplo. Se você quiser comprar uma cor diferente, espera o seu quinto, tá? A menos que você, cara, vou usar uma vez na minha vida, mas é bem improvável, aí você vai gastar dinheiro à toa, entendeu? Então, Dentro do espectro de cores ainda, você acha que é importante a combinação da cor da camisa com o terno? camisa e terno. Bom, se você usar o branco como a camisa, né? O Rafa perguntou. Tá com o Tá com o microfone? Bom, se você usar as camisas de cor normal, que a gente chama seria o branco ou o azul, você raramente vai ter problema de combinação. Todas as outras cores, principalmente as básicas que eu falei aqui, funcionam de toda forma, tá? Se não tiver listra e tal. Então, azul claro e branco, ok. Se você quiser evoluir, que aí seria talvez próximo nível, seria um azul mais escuro ou um rosa claro, aí eu tomaria um pouco de cuidado para ser cores bem mais básicas para poder usar. Por exemplo, se você for usar o rosa, talvez se você usar o verde que eu tenho, talvez fique uma coisa meio estranha, mas se você usar de repente um azul marinho escuro, ele não faça tanta diferença, né? É claro que se você comprar aquelas cores mostarda, vermelho ou preto, aí não tem nem que comprar, eu não falo nem de combinação, eu acho que não tem nada a ver também com. Porque você acha que a cor da camisa, ela também ela tá embutida na decisão da cor da gravata? Sim, a gravata ela tem que ser mais escura do que a camisa, sempre. Simples assim. É claro que se você tiver uma camisa listrada e uma gravata listrada, um terno listrado, vai ficar ruim, né? Mas eu tô falando de questões de cor. Gravata tem que ser mais escura do que a camisa. Esse é o ponto 1. Aí depois você vem em combinar. Em geral, como você usa camisas brancas, todas as cores são mais escuras que o branco, né? Se você usar o azul, só tomar cuidado pra não usar uma gravata muito clara. Isso aí é mais improvável, né? Uma cinza clara, alguma coisa assim. Aí já viram coisa meio de casamento. Então por isso que é muito difícil você errar nesse quesito. Agora, por isso que se você usar a camisa vermelha, camisa amarela, camisa preta, só funciona em gravata preta. Porque e ainda assim. Então, assim, é pra eventos, tipo, vai num cassino em Las Vegas, entendeu? Porque aqui usar. E aí teria que ser terno preto também, porque camisa preta com outro cor de terno também fica bem feio. Então, o terno, eu acho que a camisa ela tem que ser o mais claro dos elementos, tá? Por uma questão de profundidade, talvez. Você não acha que esse comportamento que o carioca tem com o terno, os advogados aqui no Rio, tem muito a ver com o clima da cidade, pelo Rio ser mais tropical do que São Paulo? Lá em São Paulo, né, o clima mais fechado, então as pessoas têm hábito, Sim, né? sim, com certeza. Com certeza. O fato de daqui ser um clima praiano, né? E essa coisa do carioca ser mais tranquilão, sem dúvida alguma, afasta do terno e quando chega perto dele, que é uma coisa bem confortável. O terno não necessariamente é para ser confortável, né? Você não vai na academia, você vai na academia para ficar saudável e bonitão e não é confortável necessariamente, né? Então assim, você tá querendo dar um upgrade de alguma maneira, você não vai ficar, pô, senão então, mas o carioca tem isso, sim, sem dúvida. E aí acaba que a minha sugestão é a gente usar ternos com tecidos mais apropriados, né? O poliéster ele não é apropriado. O poliéster ele tem essa negativa, ele é mais quente, ele absorve mais calor, portanto você sente mais calor, né? Ele é mais barato, ele dura mais, mas e aí acaba que te incomoda no calor, não é legal, tá? Plastic suits. Agora, e aqui, a maioria dos ternos que são vendidos aqui, eles são de lã fria, que nos Estados Unidos a gente pode chamar de fresco, que é o wool fresco, que é a lã, que ela faz a transpiração melhor, então ela não absorve calor. Então a maioria aqui, se você comprar lã, eles vão falar lã fria, e lã fria é o adequado, porque ele tá no meio do caminho da formalidade e do refrescor. Porque se você for só para frescor, que é um que eu quero muito, né? Porque eu já tenho 10, né? Eu já me livrei de alguns. Linho. O linho é nota 10, né? Seria o melhor. Só que você perde um pouco da formalidade. Verdade. 2, existe uma coisa que a gente chama de anarruga, que seria os seersuckers. Aqui é muito improvável você achar em loja, mas os seersuckers, se você faz no alfaiate,
são muito interessantes também. Eles são também para verão. Eles foram criados nos Estados Unidos, na Califórnia, se eu não me engano, por causa do clima tropical. E aí você consegue usar terno. Mesmo terno, ele é mais largo, então dá uma procurada. E existe mais uma outra modalidade que também aqui é muito difícil de achar, que a gente chama de Solara. Que em inglês é Solara. E também é um terno que ele é claro. Esse terno é claro, ele é bege, marrom claro, são cores mais claras, o branco, o azul clarinho, porque ele reflete a luz. Então ele também dá essa. Só que todos esses dão uma cara de que você tá em Cuba, né, fumando um charuto. Então a lã Menos formal. fria, a lã fria sempre vai ser o mais adequado. E você acha que... como é que chama isso aqui? A botadura? Botadura. O punho duplo. Deixa... Quando não usar ou não usar, deixa a pessoa mais formal quando ela usa. Porque não é comum que todos usem. Sim, é porque o terno, ele tem a ideia de deixar você... Ele tem a ideia de ser um uniforme de trabalho. Pra quê? Pra que todo mundo fique uniforme. E todo mundo saiba que você está trabalhando, né? Essa é a ideia do terno. Você tá playing the game. Então o terno é isso aí. Não é pra você ficar distraído com um excesso de adereços. Porque você tá ali no seu exercício da profissão. Que acabou, como a gente falou sobrou só pro direito. Mas existem algumas formas de você exprimir um pouco da sua arte, vamos dizer assim, da sua personalidade, que seria através das abotoaduras. As abotoaduras, elas são uma das poucas joias, vamos dizer assim, que o homem pode usar, né? Pode usar aliança, pode usar o que quiser, né? Eu tô falando aqui dentro de uma regra da alfaiataria. E, por exemplo, aqui eu uso, inclusive escrevi o nome do Flash, que é o meu cachorrinho, que faleceu ano passado, e uso uma abotoadura do Flash, né? Que tem um significante pra mim, né? Então, isso transmite aqui a minha personalidade, né? O que eu quero dizer. E deixa um pouco mais formal, sim. Por quê? Porque a maioria das camisas não são. Primeiro que você está usando um adereço, né? E ele não assim, a regra ele não é para ficar explodindo aqui e todo mundo ficar vendo. Ele é bem discreto. E o que eu tava falando? E como as camisas não vêm com isso, quando você usa, você está se sobressaindo ao estudo. Você vê que foi uma camisa mais trabalhada, comprada num lugar especial, uma sob medida. Então, sim, você coloca um pouco da sua personalidade e você acaba ficando mais formal, né? Até porque as camisas informais, elas não têm de maneira nenhuma o punho duplo que a gente chama, né? Existe até o punho simples, que você consegue usar a abotoadura também, mas eu não gosto tanto, particularmente. Então, mas... Gente, é isso. Obrigado por mais um Sem Azeitona. Postado na data. Hã? Por favor. Sem azeitona, por favor. Chegou um cara pra mim e falou assim: quando eu postei o primeiro episódio, o segundo, o cara falou assim: eu fui abrir um podcast aí que se chamava Sem Azeitona, mas não foi pra frente. Aí eu falei: é que você não botou, por favor. Então, bem, foi isso aí. Gente, obrigado, um abraço, segue lá e a gente vai fazer mais posts sobre terno. Depois eu falo mais aí, surgindo alguma outra revolta minha em relação à questão dos ternos e da alfaiataria. Eu falo, é bom porque eu faço uma terapia aqui. É por isso que eu escolhi fazer um podcast assim, eu falar, porque eu só quero, entendeu? Ficar entrevistando as pessoas. Agora eu sou entrevistado. Rafa vem aqui, a gente marca mais e você fala. Beijo, até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.